Uma coisa é uma visão de Teutônia, do local que se resolve em Teutônia. Outra coisa é o papel dessa micro-região e outra coisa é pensar a região. São escalas diferentes, que elas não se sobrepõem, mas elas são complementares. Olá! O Informativo Regional está com um novo programa no ar. É o Olhar Regional. Aqui nós vamos abordar temas que impactam diretamente Teutônia e toda a micro-região. E a nossa estreia é com a Cíntia Agostini, presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, o CODEVAT. Seja bem-vinda, Cíntia. Obrigada, Simone. Um prazer imenso estar neste programa do nosso Informativo Regional, discutindo temas que são tão importantes para a nossa micro-região. E a minha primeira pergunta realmente é um tema bem controverso, bem polêmico, né? Que é a questão do plano de concessão de rodovias, né? Aqui para o Vale do Taquari é o bloco 2, né, Cíntia? E diretamente para a Teutônia e micro-região são duas rodovias, né? A Via Láctea, a mais impactada, e também a Rota do Sol. Começo perguntando sobre a Via Láctea, né? As demandas, elas não foram atendidas, né? Que é a questão da duplicação até Canabarro, tem a questão das rótulas. Como está esse processo, Cíntia? Eu acho que eu preciso começar do mesmo jeito que eu sempre trato esse tema, né? Ninguém gosta de pagar pedágio, ninguém gosta de trabalhar e tratar desse tema, porque ele é muito difícil, eu vou usar o termo que você usou, que ele é controverso. Em regra, né, todos nós gostaríamos de infraestrutura feita com aquilo que a gente já paga de impostos. No entanto, a gente sabe que a realidade é diferente disso. E aí, à medida que um governo, seja ele federal, como aconteceu na 386, ou no caso do Estado agora, decide fazer um programa de concessões, porque é uma decisão do próprio Estado, nós temos que trabalhar pelo melhor projeto para a sociedade. No caso da nossa micro-região, e aí olhando, né, a nossa Rota do Sol e a Via Láctea, o projeto que foi proposto não contempla aquilo que é a lógica, principalmente da Via Láctea, que ela atende uma lógica urbana, né? Ela atravessa a cidade, principalmente o município de Teutônia. Vários bairros, né? Os bairros divididos. Então, quando se pensa uma rodovia, se olha para a rodovia, né? Para o fluxo da rodovia, para o trânsito da rodovia, para a segurança da rodovia. Mas a Via Láctea, ela é quase uma via urbana. Né? Ela é quase uma via urbana e ela atende muito desta lógica da travessia urbana. As pessoas moram no lugar e trabalham no outro e elas transitam muitas vezes por dia. Quando se desenha o fluxo, né, tecnicamente da rodovia, pouco se viu esta lógica daquilo que está no entorno. E aí agora o nosso papel é mostrar o entorno precisa ser contemplado. Nós temos, né, bairros divididos, condições divididas em termos de infraestrutura, inclusive de equipamento público, né, que as pessoas precisam acessar. Afora outras pessoas e de outros municípios e da região como um todo que transita. Tem que se compreender as particularidades daquela rodovia, diferente de outras rodovias em outras condições. Isso não foi feito, foi pensado a rodovia, no fluxo e segurança da rodovia. E agora, né, todos tivemos que, e aí o Teutônia e os municípios do entorno, pleitear várias questões, né, para revisitar esse projeto. Então foram entregues várias informações para o Estado e para a equipe que está fazendo esse trabalho, e a nossa expectativa agora está no retorno, né? Porque tem que se considerar tudo isso que a sociedade e que as gestões públicas entregaram ao Estado para que eles levem em consideração nesse desenho desse novo projeto, uma nova modelagem do que nos foi entregue no início desse ano. Se ele for implantado desta forma, ele inviabiliza a circulação no município, né? Ele dificulta muito a trafegabilidade, ele tira as características do município, mas mais que isso, né? A um custo de tarifa como essa, ela se torna muito mais custosa do que o benefício de ter uma concessão e ter obras. Porque uma concessão que entrega obras, ela entrega as obras e cobra uma tarifa de pedágio para isso, só que se eu levar metade do tempo para circular aquilo que eu levava antes, eu tenho ganhos. Ganho, com certeza. O custo de logística diminui, a minha mobilidade aumenta, então é isso. Agora, se isso se tornar muito custoso em termos de tarifa, eu não tenho ganho, né? A sociedade não tem ganho, o custo logístico não vai ter ganhos. Nós precisamos equilibrar essa conta, com sim necessidades de obras que não foram feitas nesses 30 anos, né?
e com um custo de tarifa que seja adequado à sociedade. Mas agora eu quero falar um pouquinho sobre a questão da enchente, né? Em 2024, 2023 também houve um impacto muito grande em todo o Vale do Taquari, né? Todos sabem disso. A região de Teutônia também foi impactada de uma forma um pouco diferente, né, Cíntia? Aborda pra gente um pouquinho que reflexos isso ocasionou para a região de Teutônia, a micro-região, né? A procura, o olhar agora está se voltando para esse município, para essa região também. Eu acho que a gente tem que entender o desastre, né, que nós sofremos sobre várias perspectivas, mas nós temos uma região que ela não é grande, o Vale do Taquari em termos de região, né, nós somos 370 mil habitantes, é uma região que em 150 quilômetros a gente atravessa ela, mas a gente tem particularidades micro-regionais, então tem o Teutônia e o entorno tem uma particularidade micro-regional como outros o têm. Nestes eventos climáticos extremos, esta região não foi tão atingida. Por quê? Porque o fluxo de chuva e os córregos e rios lá não foram tão atingidos. 23 não aconteceu no Forqueto que aconteceu em 24, que foi talvez onde mais choveu agora no nosso caso. Fato é de que, com tudo que nos aconteceu e que foi sim o maior evento extremo brasileiro desse século que aconteceu na nossa região, né, nós tivemos aí os primeiros dias, eu posso dizer, um colapso, né, da nossa infraestrutura, do nosso atendimento, e nós temos uma lógica que é uma lógica individual, que tenha muito a ver com a vida das pessoas, e aí a habitação talvez é o centro disso, a centralidade disso, e infraestrutura de mobilidade e logística em termos coletivos. Né? A cidade está preparada, a micro-região está preparada para esse impacto todo que logo houve, né, essa migração? Eu vejo consciência dos gestores, ou reeleitos ou novos, de que precisa se estruturar para isso, compreendendo de que tem necessidades em vagas na escola, necessidades de atendimento à saúde. Só que esse é um processo que precisa ser levado em consideração ao longo do tempo. Mas eu percebo que os novos gestores compreendem que tem uma mudança da dinâmica populacional, que isso interfere na vida, interfere nos negócios, interfere em toda a infraestrutura disponível. A gente consegue imaginar uma descentralização, né, dos negócios, e isso é importante para nós fortalecermos a região como um todo. À medida que eu tenho descentralizações, eu tenho também a gente chama de um nó, né, urbano naquela micro-região, como eu tenho em Lajeado, que é o maior, como eu tenho em Encantado, como eu tenho em Taquari, e eles dão conta de conseguir viabilizar que os negócios se instalem, que tenha colaboradores para se trabalhar nesses negócios, porque daí ele atende uma micro-região como um todo, e que se tenha serviços e infraestrutura pública para dar conta disso tudo. Então, não é uma única dimensão, são várias dimensões, mas Teutônia consegue dar conta, pelo que ele já tem de fluxo urbano, de estrutura, ele já é um nó daquela micro-região, e não sofreu tanto com o que nos aconteceu, ele consegue receber esses negócios e estar preparado para isso. Uma coisa é uma visão de Teutônia, do local que se resolve em Teutônia. Outra coisa é o papel dessa micro-região e outra coisa é pensar a região. São escalas diferentes, que elas não se sobrepõem, mas elas são complementares quando a gente pensa a particularidade do município, da micro-região e as necessidades da região como um todo. Agora vamos mudar novamente de assunto, preciso falar sobre a questão do turismo, né? A região pode aproveitar esse gancho todo que são os turistas que estão vindo visitar o Cristo Protetor, né? Como que a micro-região de Teutônia pode se beneficiar com esse turismo todo? Ela está preparada? Começo perguntando isso. Essa micro-região está preparada para receber esses turistas? Eu acho que o Vale do Taquari como um todo ainda não está preparado porque não é consolidado. Nós estamos aprendendo. Outras regiões levaram 4 décadas para que isso acontecesse. Nós estamos fazendo o nosso processo. Se a gente fosse falar sobre turismo no Vale do Taquari há 20 anos atrás, as pessoas diziam, não, isso não existe. A gente tem o valor do trabalho muito presente, o turismo parece contradizer isso, né? Porque o lazer parece que não é condizente com o trabalho que a gente sempre teve na nossa região, do esforço, do agro, daquilo que é da produção da indústria, etc. e tal. Só que nós estamos vendo oportunidades e bons negócios vinculados ao turismo, né? Tu cita o Cristo, a gente fala do trem e outros tantos empreendimentos que começam a dar conta, alguns mais consolidados e outros nem tanto. A grande questão disso é como a gente entende
a complementariedade do turismo regional, porque nós não vamos ter condições de ter equipamentos como o Cristo em todos os nossos municípios, até porque é muito perto um município do outro. Nós temos que entender micro-regionalmente e regionalmente, de novo, olhando para esta perspectiva. Então tá, que tipo de equipamento público e turístico eu posso ter complementar ao Cristo? A pessoa vai lá, visita o Cristo, vai mais em algum lugar. O que a gente pode oferecer enquanto micro-região de Teutônia para que a pessoa faça um roteiro turístico, para que ela fique num hotel, para que ela aproveite a gastronomia, os lugares de entretenimento e lazer ou de pontos turísticos específicos? A complementariedade do turismo vai fazer com que um turista venha para o Vale do Taquari e fique mais dias aqui e faça os nossos roteiros. Essa é uma baita de uma oportunidade que a gente tem, eu não tenho dúvida nenhuma, mas a gente tem que entender de novo aquilo que eu dizia agora há pouco, o coletivo acima do individual, complementariedade turística, e a gente tem muita coisa para oferecer, olhando as diferentes dimensões e tipos de turismo. Só para encerrar, eu queria que tu falasse um pouquinho um tema de casa para Teutônia e micro-região. Assim, o que tu acha que é fundamental que a comunidade, os empresários, órgãos públicos precisam adotar? É fundamental um olhar do todo, né, da inclusão e do coletivo acima do individual. É fundamental a diversidade de atores, porque é na divergência que a gente constrói as melhores propostas, então precisam estar incluídos todos os atores. E é fundamental pensar a escala. Tem coisas que se resolvem dentro de Teutônia, tem coisas que se resolvem na micro-região e tem coisas que a gente vai trabalhar regionalmente. E é para isso que nós nos apoiamos. Então, assim, se nós pensarmos um processo diverso, participativo e coletivo, a gente consegue muito. Cíntia, muito obrigada pela nossa conversa aqui. Até o próximo programa. Eu que agradeço.